Bom dia, igreja. Convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8, onde seguimos a exposição no Evangelho de Mateus. Hoje veremos do verso 18 ao verso 22. Mateus 8, do 18 ao 22. Assim diz a palavra do nosso Deus. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar a seus próprios mortos. Senhor bendito, nós estamos diante da Tua palavra essa que é a vontade do Senhor revelada para a gente. Nós cremos nisso, ela foi inspirada pelo Senhor, atravessou os séculos e chegou até nós nessa manhã, e temos a oportunidade de lê-la, de meditar sobre ela, e pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que de fato o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, transforme o nosso coração, para que a gente possa receber essa palavra e viver essa palavra em nome de Jesus. Por misericórdia pedimos por isso, confiados no Senhor que fala. Amém. Qual é o verdadeiro preço a ser pago por algo que se compra? Muito mais do que o valor monetário que é desembolsado quando a gente compra algo, antes algumas ações aconteceram. Por exemplo, se você é assalariado, você trabalhou, você gastou energia, você gastou tempo, você gastou suor com o seu trabalho. Para você ter esse trabalho, você provavelmente se preparou. Você fez algum curso, você fez uma faculdade, passou numa entrevista, numa seleção. Consegue perceber que nunca é somente o valor que está ali na etiqueta, que é colocado numa estante, que vale aquilo. Tem algo por trás. E a depender do valor do que se compra, esse esforço é maior. Porque, por exemplo, comprar um lanche não exige o mesmo esforço de comprar um notebook, um computador. Comprar um computador também não exige o mesmo esforço de você comprar uma casa. Mas em ambos os casos, um preço deve de ser pago. E é necessário a gente fazer uma escolha, a gente calcular, ou pelo menos deveríamos calcular, cada uma dessas aquisições para a gente saber se vale a pena ou não adquiri-la. E quando a gente fala da vida espiritual, não é diferente. Porque existe um custo a ser pago. Existe um preço, existe sacrifício que precisa ser feito. E não um sacrifício aqui no sentido de redenção, no sentido de você ser salvo por algo que você sacrificou. Não, esse sacrifício Cristo já fez de uma vez por todas, nós não precisamos fazer, é eficaz, mas nós precisamos entregar as nossas vidas como sacrifício ao Senhor. Sacrifício de adoração, sacrifício de serviço, de viver como Ele quer. Não como nós queremos. Ser um discípulo de Jesus é se tornar, dia após dia, cada vez mais parecido com Ele. E isso tem um preço. Isso tem um custo. E é justamente isso que Mateus está querendo nos mostrar aqui nesses versículos. Do capítulo 5 ao capítulo 7, Mateus trouxe o ensino de Jesus no Sermão do Monte.
uma belíssima exposição a respeito da lei do Senhor, onde nós vimos como Cristo corrige as distorções e equívocos que mestres da lei ensinavam na época. E Jesus fez isso com maestria, Jesus fez isso como um verdadeiro profeta, alguém que tem autoridade, que sabia e que vivia aquilo que pregava. E para atestar essa autoridade, para confirmar essa autoridade, vimos na semana passada que do capítulo 8 até o capítulo 9, Jesus vai demonstrar essa autoridade com ações, com milagres, com curas. Temos aqui então uma série de milagres realizados por Jesus que comprovam que ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder, que seu ensino é de fato verdadeiro. E diante dessas manifestações milagrosas de Jesus, o verso 18 nos informa que muitos estavam ao seu redor, uma multidão seguia Jesus, uma multidão cercava Jesus. Certamente muitos olhares curiosos, muita gente interessada para saber o que viria a seguir, o que mais Jesus iria fazer, o que aquele homem que com um toque, com uma palavra, purificou um leproso, uma doença que era considerável incurável naqueles tempos, que com uma palavra curou um homem paralítico que nem estava na sua presença, que libertou endemoniados, que curou diversas pessoas. O que esse homem ainda pode fazer? Muitos seguiam Jesus. Mas como nós vimos também semana passada, a intenção de Jesus com isso não era ser visto como um mero realizador de milagres. Jesus não tinha a intenção de atrair para si uma legião de fãs. Ele não era o desejo de Jesus ser simplesmente alguém conhecido, alguém famoso, estar na mídia. Ele quer se apresentar como aquele que é Senhor, como aquele que tem autoridade, como aquele que é o Messias, como aquele que é o Salvador, como aquele que tem todo o poder. Mas ter Jesus como Senhor, como Salvador, ser discípulo de Jesus, seguir a Cristo, imitar a Cristo, tem um preço, tem um custo. Quanto custa seguir Jesus? Qual o preço de ser um discípulo de Jesus? E nós encontramos aqui nesse texto 3 custos para ser um seguidor de Jesus, para ser um discípulo de Jesus. E o primeiro custo, meus queridos, é que seguir a Cristo custa a nossa obediência. Verso 18. O verso 18 nos diz que quando Cristo viu a multidão ao seu redor, ele ordenou que passassem para outra margem. Ordenou quem? Os discípulos, os seus discípulos. O verso 23 vai dizer isso muito claramente. Quando ele entrou no barco, seus discípulos o seguiram. Então essa ordem de Jesus é para os seus discípulos. Eu ordeno vocês, vamos para o outro lado. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, o ministério de Jesus é muito bonito, porque a gente percebe Cristo se movimentando. Cristo ia em cidade, entrava em cidade, saía de cidade, ele subia e descia monte, ele atravessava com certa frequência o mar da Galileia, ia na casa das pessoas, passava por ruas, por estradas. O ministério de Jesus não era estático, tinha movimento, ele se movimentava, ele ia, ele vinha, e tudo isso ele fazia de conformidade com a vontade do Pai, em obediência ao seu Pai, fazendo a vontade de Deus Pai. Quando a gente olha em João capítulo 4, talvez seja um dos textos mais marcantes que mostram isso, quando Cristo compara obedecer ao Pai, fazer a vontade do Pai como seu alimento. A vontade do Pai era o alimento de Cristo. Ele tinha essa necessidade de obedecer ao Senhor. E, queridos, os discípulos de Jesus também são chamados a viver da mesma forma. Uma vida de obediência ao Senhor, uma vida de obediência a Deus Pai. Seguir a Cristo é viver segundo a vontade dEle, não segundo a nossa vontade. É viver segundo a agenda dEle, não a nossa. Se coloque, por exemplo, no lugar de Pedro aqui nessa história. Na semana passada nós vimos, Pedro tinha uma casa. Pedro tinha uma família, Pedro tinha uma sogra, consequentemente, ele tinha uma esposa. E o texto aqui, nesse contexto, ele estava na sua casa.
Pedro estava junto da sua parentela, ele estava na sua casa, na sua cidade. E o que ele poderia pensar? Poxa, depois de um dia cansativo, de andar com Jesus, de ficar muito tempo ajudando, vendo as pessoas, eu vou descansar, eu vou aproveitar minha família, eu vou tirar um tempinho para mim, para curtir minha casa, para curtir um descanso, para ficar sem fazer nada de boa. Mas o que Jesus disse para Pedro e para os seus discípulos é: ordeno para vocês, vamos para o outro lado, vamos para outra margem, vamos para outro lugar. Eu não quero que você descanse agora, eu não quero que você fique preso na sua casa, mas eu quero que você vá para onde eu ordenar. E o texto diz que Pedro, juntamente com os discípulos de Cristo que estavam ali, passam para outra margem, obedecem Jesus, porque, meus queridos, eles não fazem a vontade dele mesmo, eles fazem a vontade de Deus. A vontade de Deus, a vontade de Cristo não era uma opção, não era uma sugestão, é uma ordem que precisa ser obedecida. Seguir a Jesus implica em obediência à sua vontade. Não há discipulado, não há vida cristã, não há ser um seguidor de Jesus sem obediência, sem viver debaixo da sua autoridade, da sua ordem, do seu senhorio. Um exemplo muito bonito disso foi de uma missionária chamada Sophia Miller, que trabalhou onde hoje é a região do Amazonas, da Amazônia, ali próximo à Colômbia e também no Brasil. E essa mulher, uma nova-iorquina, que quando jovem não queria saber nada de Deus, era rebelde, ela certa vez ouve falar de Jesus, e ela se rende a Jesus, entrega a sua vida a Jesus, e faz um compromisso com Cristo, dizendo que queria ser usada da maneira que Deus quisesse. Então Deus enviou essa mulher para trabalhar nessa região, que era uma das regiões mais isoladas daquela época, a Amazônia colombiana, isso na década de 50 e de 60. E essa mulher trabalhou muito tempo naquela região de forma incansável, de forma que, durante o seu tempo de trabalho, ela inclusive atravessou a fronteira da Colômbia, entrando em terras brasileiras, evangelizou etnias como os Curipaco e os Banuia. O pastor Cássio, quando esteve aqui falando com a gente, ele da APMT, ele trabalhou dentro desses dois grupos e falou um pouquinho sobre a influência dessa mulher nessa região. Muitos índios se converteram, conheceram a Jesus, fruto do trabalho dessa mulher. Muitas igrejas foram plantadas ali, fruto do trabalho dessa mulher, um trabalho incansável. Certa vez entrevistaram 2 índios que ajudavam ela durante as travessias de rio, e eles falavam que essa mulher era incansável, ela não parava, ela não descansava e não deixava a gente descansar. De dia, ela estava pregando o evangelho, trabalhando nas aldeias, e de noite, você pode pensar, durante a viagem à noite, ela vai descansar. Não, ela, com a sua lamparina, traduzia a Bíblia na linguagem daqueles povos. Era uma mulher que trabalhava de forma incansável. Há mais ou menos 7 anos, Sophia Miller, ela faleceu. E antes de falecer, fizeram uma entrevista para essa mulher e a perguntaram: como é que foi o seu chamado? Como é que foi isso de sair dos Estados Unidos para vir no meio da Amazônia pregar o Evangelho? E ela disse: eu nunca tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Eu li uma ordem e obedeci. Meus queridos, a palavra de Deus, as Escrituras, é a vontade de Deus revelada para a gente. Se você quer saber o que Deus quer para a sua vida, como você deve proceder no seu casamento, nos relacionamentos com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, na sociedade, aqui na igreja, para tomar decisão, você encontra na Bíblia. E o que você tem feito com as ordens que Deus deixou nas Escrituras para você? Com a vontade dEle revelada nas Escrituras para você? Será que nós temos obedecido? O exemplo dessa mulher é de alguém que entendeu que seguir Jesus é pagar o preço de obedecer, mesmo que isso custasse deixar o conforto de um país de primeiro mundo e ir para o meio da floresta. Você tem obedecido ao Senhor? Você tem vivido uma vida de obediência ao seu Salvador? Seguir a Cristo
custa a nossa obediência. É isso que ele requer dos seus discípulos. Obediência. Nunca uma sugestão, quando Jesus chama os seus discípulos, é sempre: siga-me, venha, estou chamando vocês. E a ordem e aquilo que ele espera de nós, o comando que ele espera de nós, é obediência à sua ordem. Nós temos obedecido a Cristo. Nossa vida tem sido de obediência ao nosso Senhor e Salvador. Mas o segundo custo que nós encontramos nesse texto é que seguir a Cristo custa nossa renúncia. Versos 19 e 20. Depois de ordenar que os discípulos passassem para o outro lado, o texto aqui nos apresenta dois personagens. Se você olhar lá em Lucas capítulo 9, que é o texto correlato a esse, nós vamos ter 3 personagens, e não se fala quem eram esses personagens. Aqui Mateus fala de 2, e diz quem eram esses personagens, quem eram esses homens que se apresentam até Jesus e falando que queriam segui-lo. E o primeiro personagem aqui, então, é um escriba. E nós temos aqui, meus irmãos, algo interessante, porque era muito possível que, diante dos sinais e maravilhas que o Senhor estava fazendo, a multidão seguindo Jesus, muitos quisessem também seguir. Não se apresentaram como esses dois, mas talvez em seu coração, em sua mente, eu quero ver mais sobre Jesus. Eu quero continuar seguindo Jesus, eu quero continuar vendo o que esse homem pode fazer. E o que nós temos aqui então é Jesus trazendo um alerta para esses homens que se apresentam a Ele, para nós, ainda hoje, para todos aqueles que desejam segui-lo, um alerta. Existe um preço para seguir Jesus. Existe um custo. Algo a ser feito para seguir a Cristo. E o primeiro homem, então, que se apresenta até Jesus é esse escriba. E o escriba era um mestre. Alguém que conhecia da língua, da linguagem, do hebraico, do aramaico. Era um entendedor da lei. É o que hoje poderíamos assemelhar a um teólogo, um estudante de teologia, um mestre da teologia, alguém inteligente, alguém capaz. Talvez se fosse outro mestre aqui no lugar de Jesus, poderia ter pensado: rapaz, vou chamar esse cara com certeza para estar no meu grupo. Eu só tenho pescador, gente letrada aqui, gente que não tem muito conhecimento. Ter um escriba no meu grupo vai ser importante, vai dar um upzinho aí na nossa equipe, com certeza. Daqui a pouco eu coloco ele para pregar aqui também no meu lugar. Ele é um cara que conhece, é um homem capaz. Mas não funciona assim com Jesus. No processo seletivo de Jesus, não funciona desse jeito. E a declaração desse homem é muito bonita. É muito tocante. Primeiro porque esse homem reconhece Jesus como mestre. Aquele homem que estudou, que conhecia, que ensinava, ele reconhece que Jesus, na verdade, é um mestre. Que Jesus é um rabi. Então nós temos uma declaração aqui forte desse homem: mestre, eu vou aonde o Senhor for. Eu sei que o Senhor é o mestre. Você não é como os outros. O Senhor não é como qualquer outro mestre. Eu sei que o Senhor é um mestre. Ele reconhece que Jesus é um mestre de verdade. Mas ele também diz algo importante aqui, porque o que ele declara a respeito de Jesus e da sua vontade com relação a Jesus é também muito bonito, muito tocante. Ele vai dizer: Jesus, para onde você for, eu irei também. Para onde fores, eu irei. E essa é uma declaração de fé aparentemente genuína, bonita, séria, mas é uma declaração que precisa ser comprovada. Porque pense você aí no seu lugar, quantas vezes você já pensou sobre isso? Já falou isso com você mesmo? Deus, eu quero fazer a tua vontade. Deus, para onde o Senhor me mandar, eu vou. Quantas vezes a gente já pensou isso? A gente já falou sobre isso. E meus queridos, isso é algo muito sério. Por onde quer que fores, eu irei. Muitas vezes a gente não se dá conta do peso das palavras que dizemos. Do peso das nossas declarações, daquilo que nós falamos para o outro e daquilo que nós falamos para o próprio Deus.
Um exemplo disso são as músicas que nós cantamos. Músicas cristãs que trazem afirmações fortes. Nós cantamos e quantas vezes é da boca para fora, a gente canta sem perceber aquilo que a gente está cantando. Um exemplo de hoje, do que nós cantamos hoje. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. A gente louva a Deus o tempo todo. Seja sincero. Você está disposto a louvar e adorar o Senhor o tempo todo? É isso que acontece na sua vida, quando você passa por um momento difícil? Na verdade, num momento difícil, muitas vezes, aquele que é crente de verdade, ele se rende e vai aos pés de Jesus. Mas quando está bem, é que geralmente acontece o contrário. A gente se esquece do Senhor. Está tudo bem, a gente vai viver a nossa vida. A gente faz isso, em todo tempo a gente louva, em todo tempo a gente adora. Uma outra música que nós cantamos hoje. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder. É isso que a gente faz. Na verdade, a gente quer esconder de todo mundo. A gente esconde dos outros, a gente esconde de Deus. A gente não se dá conta do que a gente está falando. E veja, eu não estou dizendo que há erro naquilo que a gente cantou aqui, não. Mas que a gente precisa pensar no que a gente está falando. Na profundidade do que nós estamos dizendo. Sabe por quê? Porque se a gente tem cantado por cantar, se a gente, como esse homem que se apresentou para Jesus aqui, falou que vai seguir Jesus aonde for, mas não se dá conta do que isso significa, você está falando da boca para fora, você está sendo hipócrita. Você não está vivendo o que você está cantando. Você não está vivendo o que você está dizendo. Muitas vezes nós não nos damos conta das implicações daquilo que a gente fala, assim como aquele homem, muito possivelmente, não tinha em mente o que era de fato seguir a Jesus. Então, para alertar esse homem e para nos alertar, Jesus responde: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa é uma passagem que expressa o estado de humilhação de Jesus. Jesus, mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou de si mesmo, assumiu forma humana, foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele teve uma vida aqui na terra de humilhação. Só o fato de ser homem como nós, isso já rebaixou demais. E ele usa aqui, ilustra duas figuras comuns daquela época, daquela região. Ele fala de raposas, raposas que saíam, passavam o dia fora caçando, mas até as raposas tinham lugar para voltar, passar a noite, se proteger. Da mesma forma, as aves passam o dia voando de galho em galho, caçando, pegando alimento para os seus filhotes, mas eles têm um ninho, eles voltam, têm onde ficar. Mas o Filho do Homem, Deus encarnado, ele esteve destituído de qualquer riqueza, de qualquer posse, de qualquer bem. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Durante a sua vida, não houve lugar em hospedaria para Jesus. Ele foi rejeitado na Judéia, foi expulso da Galileia. Nós veremos na semana que vem, em Gadara, as pessoas expulsaram Jesus daquela cidade, imploraram para que ele fosse embora. Em Samaria, negaram hospedagem para Jesus. Na cruz, o seu pai, Deus, o abandonou. O escriba estava pronto para seguir esse caminho de renúncia, de humilhação. Será que ele sabia que seguir Jesus era seguir esse caminho de humilhação? Será que nós estamos prontos, preparados para seguir Jesus, mesmo que a gente tenha que abrir mão de tudo? Do nosso conforto, de nossas preferências, das oportunidades de emprego, de estudo que surgem, dos nossos prazeres, do nosso pecado, de renunciar tudo para seguir a Cristo? Seguir a Jesus implica em renúncia. Não somos nós, mas é Ele que vive em nós. E o viver em Cristo é fazer a vontade dEle, em submissão a Ele. Pedro e André, quando foram chamados, quando ouviram, me sigam,
texto diz, eles largaram as redes, largaram tudo e seguiram Jesus. Logo em seguida, nós temos o chamado de Tiago e de João, que estavam consertando redes com seu pai. Jesus chamou esses homens e eles imediatamente disseram: tchau, pai, tchau, negócio, tchau, segurança financeira, tchau, segurança familiar, eu vou seguir Jesus. Jesus fala para aquele homem: você está disposto a renunciar tudo para me seguir? Nós estamos dispostos a renunciar tudo para seguir a Cristo. E veja, queridos, diferentemente do que poderíamos pensar, de que Cristo aqui está querendo desencorajar esse homem, está querendo desanimar esse homem para segui-lo, não é isso que está acontecendo aqui. Antes, a intenção de Jesus é que esse homem e nós, qualquer pessoa, antes de tomar essa decisão, que é a decisão mais importante da vida de alguém, que é seguir a Cristo, nós precisamos ter em mente que existe um custo, existe um preço, nós precisamos tomar a nossa cruz, como lemos aqui, negar a nós mesmos e seguir a Cristo em obediência ao Senhor, porque mesmo ele, sendo o Filho de Deus, o Filho do homem, ele fez isso, ele passou por isso, ele abriu mão de tudo, para que nós pudéssemos segui-lo. E se ele foi humilhado, se ele foi pisoteado, se ele foi perseguido, se ele sofreu, não é diferente com seus discípulos. Nós sofreremos, nós seremos perseguidos. Ele já havia dito isso no Sermão do Monte, quando ele disse: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 3, ele diz: olha, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Porque se pelo nome de Jesus vocês são injuriados, bem-aventurados sois vós, porque repousa em vocês o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como um assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se você quer sofrer como um cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Esse é o caminho para seguir a Cristo. De renunciar conforto, de renunciar comodidade, de passar sim por dificuldade, de passar sim por tribulações, de passar sim por perseguição, por rejeição a esse mundo, mas ainda que esse caminho seja muito difícil, ainda que esse caminho seja muito doloroso, essa é a melhor escolha que a gente pode fazer. Essa é a melhor decisão que nós podemos tomar, é o melhor caminho que podemos trilhar. Você está disposto a pagar o preço de renunciar tudo para seguir Jesus? De renunciar seu eu, suas vontades, seus desejos? Você tem renunciado, tem trilhado um caminho de renúncia? Seguir a Cristo tem o custo da nossa renúncia. Mas por último, o texto nos mostra que seguir a Cristo tem o custo da nossa prioridade. Verso 21 e 22. O segundo homem que apresenta para falar para Jesus aqui é tido como um discípulo. Era alguém que seguia Jesus, já seguia Jesus. Assim como aquela multidão estava em volta, aquele homem tinha acompanhado Cristo e possivelmente estava até há mais tempo com Jesus. E ele faz um pedido a Jesus, ele diz: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. É interessante a postura dele, diferente do primeiro homem. Enquanto o escriba foi afoito, foi impetuoso: Senhor, para onde o Senhor foi, eu vou. Esse homem aqui parece ser um pouco mais cauteloso, medroso. Ele diz: Senhor, olha, deixa primeiro eu sepultar meu pai. Eu tenho umas coisas para resolver, eu tenho umas pendências ali que precisam ser sanadas, depois eu sigo o Senhor. Interessante que o texto não nos fala se o pai desse homem realmente tinha morrido. Os comentaristas, eles trazem essas duas possibilidades. A primeira é de que o pai dele tinha de fato morrido e ele iria sepultar o seu pai, participar desse processo, que diferente da nossa cultura demorava um pouco mais, não é simplesmente de um dia para o outro. Mas há ainda aqui a interpretação
que também cabe, de que o pai desse homem ainda era vivo, era idoso ou possivelmente doente, e ele queria ficar até que o seu pai morresse para então depois seguir a Jesus. Fato é, meus irmãos, que esse homem, ele tinha um chamado superior a cuidar do seu próprio pai. Ele tinha uma prioridade, algo que vinha acima do cuidado do seu pai, da sua família. Mateus não nos apresenta, mas quando a gente olha para Lucas, no capítulo 9, versos 59 a 60, Lucas registra para a gente, quando Jesus diz a esse homem, segue-me, e ele responde a Jesus, permita-me primeiro ir sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Jesus deixa claro que esse homem tinha um chamado anterior a cuidar do seu pai. Tinha uma vocação, tinha uma ordem, tinha uma prioridade, que é anunciar o Evangelho, que é pregar o Evangelho. Esse homem tinha esquecido o que era prioridade na sua vida. O que ele apresenta aqui não era um motivo para seguir Jesus depois, era uma desculpa. Era uma desculpa. É o tipo de situação que a pessoa chega e fala, olha pastor, eu preciso resolver umas coisas lá em casa primeiro, ajeitar, o casamento não está muito legal, depois eu vou me envolver mais. Ou não, eu tenho um pecado que eu tenho lutado, eu não sou muito digno de fazer isso não, então deixa eu tentar vencer o meu pecado primeiro, depois eu vou seguir a Jesus, depois eu vou assumir um compromisso mais sério, algo mais palpável, mas vai botando desculpa, botando barreira, e são coisas que nunca se resolvem. Sempre tem alguma coisa, sempre tem uma desculpa, sempre tem algo, deixa eu primeiro fazer isso, deixa eu primeiro resolver aquilo, para depois me envolver, depois me entregar de fato a Jesus, depois seguir como um discípulo de verdade, e o tempo vai passando, e sempre desculpas atrás de desculpas, e não há envolvimento, não há compromisso. E esse tipo de desculpa que esse homem apresenta aqui, que pode parecer até piedosa, deixa eu cuidar do meu pai primeiro, na verdade é hipocrisia, meus irmãos. Sabe por quê? Nós nunca estaremos 100% aptos para seguir a Cristo. Nunca seremos dignos de seguir a Jesus. Nunca. Nós somos pecadores, sempre haverá pecado para ser tratado, sempre haverá problema para ser resolvido, sempre haverá demandas para serem resolvidas, mas isso não é empecilho para a gente seguir a Jesus. Nenhum dos discípulos de Jesus nas Escrituras, que a gente observa aqui, era perfeito. Todos eram falhos. Todos tinham os seus problemas que precisavam ser tratados. Mas existe uma promessa para aquele que segue a Cristo. Embora sejam pecadores, há a promessa de que no decorrer da caminhada, no decorrer do discipulado, no decorrer da caminhada com Jesus, nós temos a esperança de sermos tratados por Ele, de sermos curados por Ele, de sermos restaurados por Ele. Não espere, e Jesus não quer que você esteja 100% para segui-lo. Mas à medida que você segue a Cristo, Ele vai tratando você, Ele vai cuidando de você, Ele vai transformando a sua vida. Jesus então diz a esse homem, olha, segue-me, deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. E morto aqui tem dois sentidos, tanto o sentido espiritual mesmo, da pessoa que não tem a Cristo, ela está morta espiritualmente, como da morte física. O que Jesus está dizendo aqui é, deixa que o mundo cuide dessas coisas. O que é dos afazeres do mundo, deixa que o mundo vai cuidar. Tem gente para cuidar disso. A sua prioridade é outra. A sua prioridade é me seguir. A sua prioridade é fazer a minha vontade. Esse é o ponto aqui. Buscar o reino de Deus é a prioridade desse homem. Buscar o reino de Deus é a prioridade daquele que quer seguir a Cristo. Essa deve ser a nossa prioridade. Jesus ele vai registrar mais na frente, Mateus 10:37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aqui Jesus não está dizendo que você tem que abandonar sua família, não. Tem que ser negligente no seu casamento, não.
Cristo fala que nós precisamos sim, o marido amar sua esposa a ponto de dar sua vida, que a esposa tem que honrar o seu marido, ser submissa ao seu marido, que os pais precisam cuidar dos seus filhos, educar os seus filhos na educação, na justiça, que os filhos precisam ser obedientes aos pais, honrarem os pais, cuidar dos seus pais sim, e isso é importante, a Bíblia não nos diz algo contrário a isso. Mas nenhum desses amores, o amor que a gente tem pelo nosso pai, pela nossa mãe, pela nossa esposa, pelos nossos filhos, nenhum desses amores pode ser maior do que o nosso amor pelo nosso Deus. Ele tem que ser o nosso primeiro amor. Até porque somente quando a gente ama Ele, em primeiro lugar, de fato e de verdade, é que a gente vai conseguir amar direito o nosso próximo. Quando a gente não ama a Deus acima de todas as coisas, o nosso amor ao outro, o nosso amor à nossa esposa, o nosso amor ao nosso filho, o nosso amor aos nossos irmãos, as coisas que nós temos, ele vai ser distorcido. Porque está ocupando o lugar do verdadeiro amor, do nosso primeiro amor, que é o amor ao nosso Deus. Ele é a nossa prioridade. E quando Ele é a prioridade em nossas vidas, em nossos lares, em nossos relacionamentos, todas as outras coisas estarão em ordem. Jesus então chama esse homem, preste atenção, meu filho, a sua prioridade é outra. Segue-me. Deixe que essas coisas aí serão cuidadas. O que eu quero de você, o que eu quero que esteja ardendo no seu coração, é o desejo, é a vontade, é a intenção em você seguir-me. Qual tem sido a sua prioridade? O que tem sido prioridade na sua vida? O que é mais importante para você? O que tem ardido no seu coração? O que tem movido você a viver, a existir? Será que é o Senhor? Será que é o seu Salvador? Será que é o seu Redentor? Aquele que deu a vida por você, ou as coisas desse mundo têm ocupado o lugar que é de Deus? Seguir a Cristo custa a nossa prioridade. Nós não somos informados aqui sobre o que aconteceu com esses dois homens. Se, mesmo depois da resposta dada por Cristo, se tanto o escriba quanto o discípulo, eles seguiram a Jesus. Nós não sabemos. E toda vez que acontece isso, esse não fechamento de uma história, isso é um recurso para nós. A história está em aberto. Jesus diz para mim e para você nessa manhã: a raposa tem seus covis, as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você está disposto a seguir Jesus mesmo assim? Segue-me, deixe aos mortos sepultar os próprios mortos. Você está disposto a seguir Jesus, tendo Ele como sua prioridade? Essa é uma resposta que eu e você precisamos dar. Qual tem sido a nossa resposta ao chamado de Jesus, à ordem de Jesus de segui-lo? Temos seguido a Cristo? E aqui eu quero me dirigir primeiro a você que segue a Jesus, que é um discípulo de Jesus. Você que ouviu o chamado de Cristo, que obedeceu e tem lutado, tem buscado negar a si mesmo, tem buscado renunciar às suas vontades, seus desejos. Você está comprometido, talvez essa seja a melhor palavra, compromisso. Continue firme. Continue firme. Porque trilhar esse caminho de discipulado, de seguir a Cristo, é difícil, meu irmão. Não é fácil. Até que Ele venha, teremos muitas lutas. Até que Ele venha, esse caminho de renúncia, esse caminho de luta em nosso coração sobre prioridades, esse caminho de luta sobre obediência, da gente muitas vezes querer obedecer e seguir aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós desejamos, e em contraste com a vontade de Deus. Mas continue lutando, continue firme. Nós ouvimos aqui nos domingos de novembro e de dezembro sobre as igrejas do Apocalipse, a carta às igrejas do Apocalipse, como o Senhor trouxe promessas para a igreja do Senhor,
para aquele que vencer, para aquele que permanecer firme, para aquele que segue a Cristo, para aquele que trilha esse caminho de obediência, de renúncia, de prioridade a Ele. Vale a pena. Então, se você tem seguido a Cristo, tem tido esse compromisso com o Senhor, louvado seja o Senhor pela sua vida, que você continue firme. Mas eu quero também falar com você que diz que segue a Cristo, mas que não tem vivido uma vida de compromisso com o Senhor. Você que diz que é um cristão, você que diz que é um discípulo, você que diz que professa a fé em Jesus, mas ainda não entendeu a seriedade das implicações de seguir a Jesus. Ou que ainda julga que existem coisas importantes demais para se fazer antes de realmente abraçar o seu Salvador. Meu querido, hoje é tempo de você fazer um autoexame. Hoje é tempo de você pedir que o Senhor sonde o seu coração, para saber se você tem vivido assim, sem compromisso com o Senhor, sem compromisso com a sua obra, sem se dar conta da seriedade que é dizer, eu sigo a Jesus, eu sou um discípulo de Jesus. Será que você segue mesmo? Será que você tem seguido a Jesus de verdade? Você já se deu conta do que isso requer de você? Peça ao Senhor que sonde o seu coração, e se for o caso de você estar vivendo desse jeito, de alguém que diz que segue, mas não tem compromisso, não tem vivido essa vida de obediência, de renúncia, de prioridade, peça ao Senhor perdão. Peça ao Senhor que capacite você a viver dessa forma. Peça ao Senhor que gere no seu coração essa disposição para viver uma vida de obediência, de renúncia, e tendo Ele como o primeiro lugar na sua vida. Mas eu quero também falar para você que está aqui, está nos ouvindo, mas que ainda não segue Jesus, que ainda não segue a Cristo. Talvez você até venha à igreja, você seja simpático ao Evangelho, mas como aquela multidão tem visto Jesus só de longe. Você ainda não se envolveu, não assumiu um compromisso, não se rendeu a Cristo. Eu preciso te alertar que você também está pagando um preço. Não seguir a Cristo também tem um preço, e um preço muito alto. Apóstolo Paulo vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Essa é a paga, esse é o preço de não seguir a Cristo, é a morte, é a destruição, é a condenação. Tudo que você faz aqui tem implicações eternas. Tudo o que fazemos nessa vida tem implicações eternas. Mas o mesmo Paulo que diz que o salário do pecado é a morte, diz que o dom gratuito de Deus, por meio de Jesus Cristo, é a vida eterna. Abrir mão da sua vida, dos seus planos, do seu pecado, renunciar aos seus prazeres, vontades para seguir Jesus, obedecendo o Senhor, para que Ele seja o centro da sua vida, essa é a melhor coisa que você pode fazer. Peça ao Senhor que gere essa disposição no seu coração. Nós não tomamos essa decisão sozinhos. Nós não conseguimos dar esse primeiro passo por nossa força. É preciso que Ele chame, e Ele tem nos chamado nessa manhã. Ele tem chamado você nessa manhã. Peça que Ele transforme o seu coração. Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos para que você possa ouvir essa verdade, para que você possa receber e responder essa verdade. Para que você possa tomar a decisão mais importante da sua vida, que é seguir Jesus Cristo como seu Salvador, mas sobretudo como Senhor da sua vida.